Galera, hoje é dia de duelo de gigante pelo Campeonato Brasileiro. Teremos Flamengo e Atlético Mineiro, as duas equipes brigando pela ponta do Brasileirão, né? O Flamengo 63 pontos, Atlético 60 pontos, as duas equipes ainda brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. E vai ser jogo muito bom hoje no Maracanã, partida iniciando 7h30 da noite, galera. Quem será que vai sair com a vitória? E quem será que vai brigar pela ponta do Campeonato Brasileiro? O Flamengo pode assumir a liderança nessa rodada caso vença e caso a equipe do Palmeiras não pontue na rodada, galera. E você que vai acompanhar esse jogo do nosso canal, deixe seu like aí, se inscreva e ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade aqui do nosso canal. E vamos acompanhar a imprensa esportiva debatendo tudo sobre Flamengo e Atlético Mineiro. Deixa nos comentários aí o palpite de vocês, qual dessas equipes aí que vai sair vitoriosa hoje no Maracanã. Né? Faz sempre do estádio um aliado, né, Mari e amigos? Porque tem toda a presença maciça, constante da massa rubro-negra. Só para usar um exemplo mais recente, na última quinta-feira contra o Bragantino, chovendo bastante aqui no Rio de Janeiro, foram mais de 57 mil torcedores. E a expectativa logo mais aqui no Maracanã para esse Flamengo Atlético Mineiro, apesar do jogo ser às 7h30 de um dia útil, o que acaba complicando para alguns trabalhadores que trabalham um pouco mais distante aqui do Maracanã, e aí demoram a chegar e aí se desestimulam a comparecer nessa partida. Ainda assim, a expectativa supera a casa dos 60 mil torcedores, partindo do princípio que teremos aí logo mais uma das grandes rivalidades, mais uma vez em ação. Flamengo contra Atlético Mineiro. Flamengo 63 pontos, o Atlético 60, Flamengo sem o Pulgar, Thiago Maia ganhando vaga no time titular, o Atlético Mineiro mais uma vez com o Filipão montando o seu time no 4-4-2, o meio campo bem forte com o Otávio, com o Edenilson, com o Zaratio. Essa é a tendência para o jogo de logo mais. E nós temos aqui alguns personagens desta partida. O Igor Gomes, titular do Atlético, meia, confirmado no time para logo mais, falando sobre o Flamengo, e o Tite falando sobre o Maracanã. O Flamengo é um adversário rival aí na briga direto na briga pelo título. O Flamengo é um time perigoso em qualquer lugar, a gente sabe. Mas acredito eu que todos aqui, o elenco todo aqui está muito confiante para o jogo, porque é um jogo aberto, nós temos a nossa qualidade, somos hoje o melhor visitante, o segundo melhor visitante, até atrás do Cuiabá. E temos as condições perfeitas ali para ir fazer um grande jogo e sair de lá com os 3 pontos. A expectativa alta e o sentimento de agradecimento ao torcedor, porque nós chegamos aonde estamos nessa reta final é muito pelo torcedor, é muito pela forma com que ele, nos últimos jogos, eu lembro nesse especificamente anterior, e lembro do jogo contra o Bragantino, que nos momentos difíceis, e a equipe vai ter esses momentos difíceis pela qualidade do jogo, pela qualidade do adversário, ela apoiando. O atleta sente isso, o técnico sente isso, e quando o apoio vem, seguramente a nosso ânimo, a nossa força, ela fica maior ainda. São dois times importantes que têm disputado títulos nos últimos anos e mais uma vez isso acontece agora nesse Campeonato Brasileiro. De 19 para cá, 5 vitórias do Flamengo, só que o Flamengo venceu, olha aí, os últimos 3 confrontos. 1 empate e 6 vitórias do Galo. Então a gente vê um equilíbrio aí contando confrontos gerais. Independentemente do local, certo, Mari? Mas aí a gente pode fazer um outro recorte também que é importante, que é esse recorte... do local. Que é o do local, que, claro, o Maracanã é um grandíssimo, como o Rafa falou, um grandíssimo aliado do Flamengo nessa disputa. E como o Flamengo é muito soberano contra o Atlético, quando joga nos seus domínios. A gente tá fazendo um recorte do século, tá? Do século. Então, o Flamengo, jogando no Maracanã neste século, tem 11 vitórias, foram 2 empates e o Galo só conseguiu vencer 3 vezes no século, no confronto, jogando contra o Flamengo no Maracanã. Isso aí também é um dado importante para a gente levar em consideração. Outro dia, quando teve o Flamengo e Palmeiras, a gente mostrou como o Flamengo tinha uma vantagem muito grande também recente, né? Teve no Maracanã. Flamengo e Palmeiras, teve um Flamengo e Red Bull Bragantino, é a terceira decisão em pouco tempo. O Flamengo deu o mesmo resultado nas 2 anteriores. O Flamengo, quando tem sido chamado a decidir, e ali contra o Palmeiras era uma decisão. Porque o Flamengo poderia não estar falando de liderança da competição. Sim. O Flamengo venceu. Tanto que o Abel, naquela entrevista, falou assim, deixamos de eliminar, não saímos da disputa do título, mas deixamos de eliminar um candidato. Tanto deixou que está aí agora. Contra o Red Bull Bragantino, foi tu, lembra? O Flamengo
mais uma vez, tomou posse da vantagem de jogar em casa, de decidir em casa. E agora o Flamengo tem a responsabilidade, de novo, de jogar em casa em mais uma decisão. É decisão, pensando muito mais, que o Palmeiras está com a mesma pontuação e o Palmeiras vai jogar um pouco depois, né, na mesma noite, mas um pouco depois, contra o lanterna da competição. Para o Atlético, a caminhada do Atlético fora de casa, a história que o Atlético escreveu na competição, no Campeonato Brasileiro, cheia de altos e baixos, assim como o Flamengo, assim como o Palmeiras, cheio de altos e baixos, estar agora entre os 4 primeiros não me parecia algo tangível. O Atlético ficou entre os 4 primeiros. Falar em título, sinceramente, como a gente mostrou aqui, chance de 2%, de 1%, para mim é nesse nível. Por quê? Porque o Atlético não depende só dele. Vai ter que tirar o Flamengo, e mesmo assim não tira, porque o Flamengo vai continuar tendo 63 pontos, e ainda torcer contra... É muita... Contra o Botafogo e contra o Palmeiras. Contra o Botafogo e contra o Palmeiras. Contra esses dois. Muito difícil. Mas tem que fazer a parte dele. Em termos de títulos, então, ele pode dar mais resposta para o Flamengo do que para o Atlético nessa matemática aí dessa reta final do campeonato? Então, e até o Flamengo no ano passado tem uma boa lembrança do Atlético naquela virada de chave na Copa do Brasil. Consegue virar o jogo no Maracanã e ali foi a grande guinada do time com o Dorival. Só que nessa temporada, os dois times se encontram no melhor momento de cada. É o melhor momento do Flamengo na temporada, sob o comando do Tite, e é o melhor momento do Galo, não só sob o comando do Filipão, mas em que finalmente o Galo engatou. O Galo hoje tem um time mais consolidado. O Marra destacou o papel de Hulk e Paulinho. Os caras têm 76 participações em gols na temporada. Mas hoje o Galo mostra sinais de que não é só dupla, de que conseguiu ter uma consistência mínima de time. E essa consistência, a identidade de jogo que ganhou do Filipão, pode ser suficiente para ganhar do Flamengo no Maracanã. Então o Atlético, hoje, no momento em que chega, precisa se desapegar desse histórico ruim, recente no Maracanã e entender que está sim na briga pelo título. Existe uma pequena esperança, mas há essa possibilidade. Se o Atlético vence no Maracanã pelo tamanho do adversário e dependendo do resultado do Palmeiras, fica muito vivo. Ô, Rafa, não sei se você concorda comigo, mas é o seguinte, a gente olha que o Flamengo vem de 2 vitórias seguidas, né? Mas olhando os jogos, ele foi ameaçado no primeiro tempo pelo Red Bull Bragantino e foi ameaçado no início do jogo pelo América. Bola no travessão e tudo mais. Então, se você der esses mesmos espaços para o Hulk e para o Paulinho, a história pode ser diferente. E aí acho que o Tite, melhor que todos nós aqui, sabe disso, né? E vai tentar encontrar uma forma de evitar que isso aconteça. O Tite não é aquele profissional que se deixa levar pela euforia do resultado. E quando você pega o resultado, o Flamengo 3-0 no América Mineiro, fica aparecendo para a caeta. E aí o Flamengo conquista 3 pontos muito importantes. Acho que hoje ele vai ser bem diferente em relação a isso. Acho que o Flamengo não vai desafiar a partida sabendo a qualidade que tem o adversário. É final. É sentimento de decisão, sim, mas para o Atlético parece a última cartada. Para o Flamengo não é a última cartada. Aconteça o que aconteceu hoje à noite, não é a última cartada. Não tem o Pulgar, né? Na partida também é importante a gente... Grande desfalque. Um grande desfalque. Mas eu acho que o que dá uma sensação de também ser uma última cartada do Atlético e às vezes até uma sensação não de... Diga assim, é um desafio maior para o Atlético do que para o Flamengo nesse momento, porque ele ainda tem outras oportunidades, ele ainda tem uma pontuação, né, tá com uma pontuação à frente. É até a questão do comportamento, Marra, porque o Atlético tem mudado o estilo, o jeito de se comportar quando tem jogado contra o Flamengo no Maracanã. Tem. Claro que é um elenco, um momento, um técnico diferente, mas um Atlético que às vezes se arrisca, se impõe contra outras equipes, contra o Flamengo, até pelo respeito, que é claro que o Flamengo impõe isso, o Atlético dá uns passinhos para trás. E dar uns passinhos para trás, o Flamengo adora também, né? Claro, eu concordo plenamente. Nas últimas vezes que o Atlético foi ao Maracanã, o Atlético jogou contra o Maracanã contra o Flamengo, jogou contra os outros times diversos do Campeonato Brasileiro, fora, dentro de casa, tentando agredir, tentando aproveitar as armas que tem, e contra o Flamengo, não. Até tem sido esperando, né? Tem sido acuado. Nervoso, né? E muitas vezes isso é mérito do Flamengo, né? Só que, sim. O Júnior Alonso foi expulso num jogo, A primeira expulsão da carreira dele. Do Júnior Alonso foi no jogo contra o Flamengo. Então também o Hulk vê como ele vai estar mentalmente, psicologicamente para o jogo. Até porque o Gabigol, como a gente discutiu ontem, deve estar, né, deve estar no banco, e a gente sabe que ele é um cara que muitas vezes entra nessa pilha aí também do jogo.
ou coloca a pilha no jogo, né? Tem os dois lados. O Data ESPN levantou alguns números interessantes que mostram as virtudes e também os problemas desses dois times. Breiler e Marra. Olha lá, Marra. Pontos fortes do Flamengo. Time com mais jogos sem sofrer gols desde a estreia do Tite. Só 6. É uma característica do Tite, né? Time que menos precisa de finalizações para marcar um gol. Olha lá. Então, o Pedro, principalmente com o Pedro, né? Muito letal. Pontos fracos. O segundo time com mais expulsões desde a estreia do técnico. Estranho isso, né? Não esperava. 3 expulsões, né? E 2 viradas sofridas. Mas aí são 2 viradas no início do trabalho também. Não é, Mari? É. Recorte do início do trabalho do Tite. Do lado do Atlético, já que a gente falou sobre não tomar gol com o Tite, o Atlético tem a melhor defesa, né, do campeonato, apenas 27 gols sofridos, e ele é o melhor time do retorno. Por outro lado, apesar de ter uma defesa bem mais sólida, é o segundo pior aproveitamento em duelos aéreos. Vai explicar isso. Vai entender, né? Não toma gol, mas também não ganha no alto. Também não ganha no alto, desde a estreia do Filipão, 45,9%. Vai explicar com o Everson, time, o terceiro time mais faltoso também com o Felipão. Sobre ser faltoso, é aquela... Para não deixar o adversário crescer, você... Falta tática. O Guardiola tem crescido muito o número de faltas do Manchester City, né, nos últimos anos. Porque já mata a jogada ali. E o Filipão muitas vezes usa isso. Sim. E hoje, então, vai precisar. Aquela faltinha clássica, faltinha tática, vai precisar. E é curioso também como os dois times têm muita coisa para lamentar desses pequenos detalhes. O Flamengo dessas 2 viradas contra Grêmio e Santos, que eram jogos que, de certa forma, o Flamengo tinha na mão e deixou escapar e poderia estar na liderança. E o Galo, os pontos que deixou escapar nessa arrancada incrível no segundo turno, contra times que estão na parte de baixo da tabela. O Galo perdeu para Coritiba, perdeu para o Cruzeiro, o grande rival, e para o Vasco, na abertura 2 vezes. do turno. Então, por tudo isso, o Galo lamenta em jogos em que era favorito. Mesmo não jogando todo o futebol, não tendo um time consolidado como o de agora. E os 2 trunfos hoje podem ser determinantes, que a gente tem falado. O poderio de ataque do Flamengo com Pedro e Arrascaeta, o do Galo com Hulk e Paulinho. Mas as defesas podem ser fundamentais. O Tite, nas 6 vitórias que conquistou, o Flamengo não sofreu gols. O Filipão tem a melhor defesa do campeonato. Então, o aspecto defensivo, o comportamento dessas equipes na defesa pode ser determinante para um resultado, nem que seja um resultado magrinho. 1-0 para o Galo ou para o Flamengo, para as pretensões do campeonato, pretensões de título, é essencial. E é interessante porque normalmente, Rafa, quando a gente coloca essas telas de ponto forte, ponto fraco, às vezes uma coisa anula a outra. O ponto forte de um é o ponto fraco do outro. E nesses dois aí não tem um encaixe, né? O Flamengo é o melhor em duelo aéreo, o Atlético é o terceiro pior. Não encaixa necessariamente. Então, o jogo realmente promete ali nas individualidades e também nas características dos treinadores, cada um tentar encontrar um lugarzinho para morder. Galera, eu concordo também, vai ser um jogo bem pegado. O time do Flamengo é o time que marca muito bem, né? Hoje, na minha opinião, o melhor jogador defensivamente do Flamengo, com o Tite, o Pulgar. O Pulgar não vai jogar, tá suspenso, né? Levou o 3º cartão amarelo. Provavelmente teremos aí Thiago Maia e Gerson jogando junto, né? Ele não deve fazer muitas alterações. Eu acredito que o Bruno Henrique deve entrar como titular novamente. Assim, eu acredito que vai ser jogo com clima de final. Vai parecer que é final de Campeonato Brasileiro. 2 equipes muito capacitadas, equipes muito fortes. A equipe do Felipão é a melhor equipe desse segundo turno, tem jogado muito bem. Então teremos aí um jogo muito bom entre as 2 equipes, né? A equipe do Flamengo provavelmente deve vir com a escalação que tem jogado os últimos jogos, né? Com Rossi, o Mateuzinho também, que ganhou uma vaga de titular, ganhou uma vaga do Wesley, Ayrton Lucas, Léo Pereira, Fabrício Bruno, Gerson, Thiago Maia, Arrascaeta, Bruno Henrique, Everton Cebolinha e Pedro. Esse deve ser o time do Flamengo, que tem apenas aí o Eric Pulgar de fora. Lembrando, o Alan também, que é volante, está disponível também para poder jogar pelo time do Flamengo. O Ayrton Lucas e o Mateuzinho são os únicos jogadores que estão pendurados com cartões amarelos para essa partida. E o time do Galo, o time do Atlético, deve vir com Everson, Maurício Lemos, Gemerson, Guilherme Arana, Saraiva, Otávio, Edenilson, Igor Gomes, Zarate, o Hulk e Paulinho. Esse deve ser o time do Atlético, que entra em campo 7h30 da noite no Maracanã. Na minha opinião, teremos um grande jogo muito importante pro Flamengo e também para o Atlético, porque se o Atlético vence o Flamengo e a equipe do Palmeiras não vencer, fica tudo igual.
fica tudo igual e vamos ter 2 jogos para decidir quem vai ser campeão brasileiro. Lembrando, o Atlético e o Flamengo não depende deles, tem o Palmeiras que está à frente, independente de estar o mesmo número de pontos do Flamengo. A equipe do Palmeiras tem um saldo de gols melhor, então por isso tem a vantagem nesse critério de desempate. Eu acredito que esse Campeonato Brasileiro vai ser decidido aí na última rodada, no último jogo, saberemos quem vai ser campeão brasileiro. Deixa nos comentários o palpite de vocês. Será que Flamengo e Atlético têm chance de ser campeão brasileiro? Deixa nos comentários a opinião de vocês, que é muito importante para o nosso canal.